Você acredita em milagre? Eu vou contar 2 milagres para vocês. Um, que os meus olhos naturais presenciaram, viram. E o outro, que os meus olhos da fé já viram. Antes de eu contar esses 2 milagres para vocês, precisamos entender o que é um milagre. Um milagre é um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. No ano de 2011, aqui em Dourados, no Hospital Evangélico, eu presenciei com os meus olhos naturais um milagre. Um milagre que Deus fez na vida de uma jovem chamada Luane. Talvez ela esteja me assistindo, a família pode confirmar esse milagre. No ano de 2011, Luane estava com alguns jovens fazendo uma turnê pelo estado de Mato Grosso do Sul, com apresentações teatrais, de coreografia. E na cidade de Jardim, Luane começou a passar mal. Começou a passar muito mal, muita febre. Trouxeram Luane, então, para Dourados. Luane chegou no Hospital Evangélico e praticamente foi para a UTI. Luane ficou muito mal. E eu então fui chamado junto com a esposa pelos seus pais e nós fomos até o Hospital Evangélico. E eu me lembro, nesse ano, 2011, nós estávamos já tarde da noite ali na capela do Hospital Evangélico, estávamos orando e chegou o médico da UTI perguntando quem eram os familiares de Luane. Então a mãe e o pai daquela jovem se apresentaram para o médico e o médico fez uma pergunta para aqueles pais e eu estava ali. E a pergunta que aquele médico fez para os pais foi o seguinte: vocês têm contato com o homem lá de cima, com a pessoa lá de cima? A mãe de Luane e o pai disseram: temos sim, nós temos sim. Nós conseguimos falar com aquele lá de cima. Aí o médico então disse: então eu acho bom vocês pedirem para aquele lá de cima, porque tudo que a medicina podia fazer, tudo que eu poderia fazer como médico intensivista, nós já fizemos. Luane tem, nesse exato momento, 93% de chance de morte. E eu me lembro que naquele momento nós ajoelhamos ali naquela capela, naquele lugar de oração ali do Hospital Evangélico e começamos a orar. Oramos. E no outro dia, o mesmo médico voltou e disse: olha, a pessoa lá de cima escutou vocês. E eu posso afirmar agora que Luane tem mais de 90% de chance de sobreviver. E nós continuamos orando por Luane. E eu lembro, na época, eu disse para ela, para os seus pais, que assim como ela entrou naquele hospital, ela iria sair pela porta da frente, caminhando feliz, alegre e com saúde. Hoje Luane está casada com Felipe
casal abençoado. Então este foi o primeiro milagre que os meus olhos puderam presenciar nesses últimos anos. O segundo milagre se encontra na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34. O texto bíblico, escrito por Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que Jesus estava caminhando, tinha acabado de ser solicitado por um dos chefes da sinagoga, Jairo, dizendo que a sua filha havia morrido. Então Jesus acompanha aquele homem e durante este percurso, uma grande multidão cercava Jesus Cristo. E o texto bíblico diz, lá em Marcos, capítulo 5, de 24 a 34, que no meio daquela multidão havia uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Há 12 anos aquela mulher procurava tratamento, procurava médicos, procurava remédios. E o texto bíblico diz que ela já havia gasto todos os seus bens e não havia sido curada. E o texto diz que aquela mulher então pensou, planejou em sua mente, em seu coração: se eu tocar as vestes de Jesus Cristo, eu serei curada. E a palavra diz que quando aquela mulher, no meio da multidão, ela toca as vestes de Jesus, o texto diz que imediatamente aquela mulher foi curada. O texto também diz que Jesus percebeu e disse para os seus discípulos que havia saído poder dele. Ele havia sentido que poder havia saído do seu corpo. E aí os discípulos: como assim, mestre? Como? Como que o Senhor nos pergunta quem que te tocou, sendo que nós estamos numa multidão e agora o Senhor vem perguntando quem que tocou no Senhor? Ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aquela mulher, então, ela se apresenta a Jesus Cristo e diz: olha, fui eu quem tocou no Senhor. E fui curada. Ela sentiu que havia sido curada. Jesus então disse para ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Fé. Se nós olharmos para o livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós vamos encontrar neste texto bíblico de Hebreus 11, 1, o conceito de fé. Se você, meu querido, minha querida, quiser saber o que é fé, busque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas eu quero resumir para você como eu entendo este versículo primeiro do capítulo 11 de Hebreus, aos Hebreus. Eu entendo que fé é a confiança na esperança que produz ação. Fé é a confiança na esperança que produz ação. Foi o que aquela mulher buscou. Foi o que aquela mulher fez. A fé que ela tinha a impulsionou na esperança que teria a cura, a impulsionou a buscar Jesus. Eu quero dizer a você que além da cura física, Jesus libertou aquela mulher. Por que que Jesus libertou aquela mulher? Porque de acordo com a lei da época, que nós encontramos lá no livro de Levíticos, capítulo 15, aquela mulher era considerada impura.
Aquela mulher estava isolada da sociedade. E agora Jesus vem e não somente opera o milagre e opera a cura naquela mulher de uma enfermidade que há 12 anos ela sofria, que já havia gasto todos os seus recursos e não havia sido curada. Agora, além de Jesus curar aquela mulher, de operar aquele milagre, Jesus opera um outro milagre na vida da mulher e a liberta das amarras, dos costumes, das leis. E aquela mulher agora recebe a palavra de Jesus. Olha, a tua fé te curou. Vai em paz. Você está liberta, você está livre, você está liberada para viver em sociedade, para viver em comunidade. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido, minha querida? Primeiro, é que existe milagre. Segundo, que existe um Deus que ainda hoje opera milagres. Não é um Deus que operava milagre no passado, não. É um Deus que continua operando milagres. Outra coisa que eu aprendo é que este Deus de milagre é Jesus Cristo. Eu creio num Deus de milagre. E você? Você crê num Deus de milagre? Pense nisso. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce e presente consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.